IBD no ano que vem. Eu queria convidar o pregador dessa manhã, meu amigo e colega reverendo Jairton Melo, Melo, para se colocar ao púlpito, por favor. Reverendo Jairton é um amigo querido, uma amizade que fizemos por causa da nossa ponte social. Ele é missionário da CEPAL, já foi vice-presidente da CEPAL, presidente há um tempo atrás, não faz muito tempo. A CEPAL é o serviço servindo a pastores e líderes no nosso país, e ele também trabalha no Child Fund Brasil. Reverendo Jairton, ele é o gerente de mobilização eclesiástica do Child Fund. Isso significa que ele é o gestor da ponte social, da nossa, aqui em Santa Luz e Cristino Castro, com quase 2.000 crianças apadrinhadas, e de mais 5 igrejas que têm também ponte social. Hoje são 5.500 crianças apadrinhadas no Brasil, por enquanto, e a primeira dessas 5.500 crianças foi apadrinhada aqui na IPN por alguma das nossas famílias aqui, uma vez que nós somos a igreja pioneira nesse trabalho. Ele é casado com a Cristina e tem 2 filhos, Ana Luísa e Felipe. Sua filha é casada e, portanto, ele é potencialmente um vovô. Faço votos de que seja breve. Tem a palavra, reverendo. Muito obrigado pela presença aqui conosco hoje. Ao final da nossa programação da manhã, a nossa equipe da Ponte Social, autorizada pelo Conselho, vai estar aguardando os interessados em apadrinhar mais crianças. Nós temos ali 1.428 crianças apadrinhadas, com o alvo de chegarmos a 2.000. Então, se você ainda não é padrinho ou madrinha, ao final da IBD, passe lá no nosso estande, de maneira bastante segura, com toda a segurança sanitária, você vai ser instruído em como apadrinhar também o seu afilhado ou a sua afilhada. Eu saúdo a igreja, a amada igreja, com a paz, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado, reverendo Marco Antônio. Agradeço também ao conselho da igreja, a liderança dessa igreja, pela oportunidade e a honra de ocupar esse púlpito, de compartilhar a palavra com os irmãos e de poder aqui também agradecer e falar um pouco sobre essa nossa parceria, que já tem 7 anos, desde o dia que nós iniciamos aqui na IPN, esse projeto do Child Fund Brasil, que nós chamamos, aliás, foi batizado também por um dos membros aqui da igreja, o diácono Pedro Henrique, que deu esse nome ao projeto do Child Fund de relacionamento com as igrejas, chamando de Ponte Social. E a IPN batizou de Ponte Social estamos. Eu quero dizer para os irmãos que durante essa minha fala, durante esse tempo de meditação, eu vou falar um pouquinho da Ponte Social para vocês, mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 5, versos de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Se você tem condições de se colocar em pé para esse momento de leitura bíblica, eu convido você a se colocar em pé. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos. Jesus, nós estamos agora diante da Tua palavra, diante desta declaração que o Senhor fez há muitos anos atrás para os nossos irmãos no passado, e agora estamos diante desta Tua fala,
pedindo que o Teu Espírito Santo a conecte com os nossos corações, da mesma maneira que se conectou com aquela multidão naquele dia. Eu peço que o Senhor seja glorificado neste domingo, neste dia do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos e irmãs podem se assentar. Irmãos, eu queria contar para vocês algumas boas notícias a respeito dessa nossa parceria que temos lá em Santa Luz, no sul do Piauí. Eu voltei há 4 semanas atrás, de uma viagem, depois de 2 anos, sem poder ir fazer vistoria, sem poder fazer um acompanhamento do trabalho que estamos realizando lá em Santa Luz e Cristino Castro. Eu tive a alegria de passar 4 dias ali com as nossas famílias. Também estive com a equipe técnica que atende a essas famílias. Tive a oportunidade também de me encontrar com os nossos pastores, os nossos missionários que estão trabalhando lá. Preguei, inclusive, na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Santa Luz, e foi um tempo muito bom. Eu queria que vocês soubessem que o trabalho que estamos fazendo em parceria ali em Santa Luz, ele tem surtido grandes resultados. Aquela cidade verdadeiramente tem sido impactada, tem sido transformada pelo investimento, tanto investimento social, investimento financeiro e, acima de tudo, com o investimento espiritual que essa igreja tem feito ali no sul do Piauí. Todos, unanimemente, tanto do poder público, como a equipe técnica, como as famílias, eles dizem: Santa Luz tem 2 histórias. A história antes da ponte social e a história depois da ponte social. É um estudo de caso que, inclusive, já foi fruto de estudo de um pastor. Preciso, inclusive, compartilhar com você, reverendo Marco, e com a igreja, a dissertação de doutorado que um pastor fez, baseada na experiência que nós temos tido em conjunto ali em Santa Luz. E o que eu vi nesses dias, apesar da pandemia, os trabalhos não pararam, as crianças continuam sendo atendidas, as famílias têm recebido alimentos, frutos da doação de vocês e também de outras parcerias, inclusive com grandes empresas que nós temos feito para levantar recursos, para enviarmos kits de alimentos, que nós chamamos de kit compaixão, que são alimentos de primeira necessidade e também itens de higiene pessoal, que são doados às famílias para ajudá-las nesse tempo de pandemia. As crianças estão sendo atendidas em algumas oficinas que agora voltaram a acontecer de maneira presencial, principalmente na área de educação, na área musical. Então temos temos cursos de violão, cursos também de percussão que as crianças estão recebendo. Aquela metodologia chamada Aflatun, que é a metodologia que ensina as crianças o planejamento social e financeiro de médio e longo prazo, que cria na cabeça dessas crianças uma mente propícia para o empreendedorismo e para o planejamento da própria vida. Elas têm participado agora já de maneira presencial, mas durante todo esse 1 ano e meio de pandemia, elas eram atendidas também de maneira remota. Elas recebiam o material para trabalhar em casa, a gente passava as informações para os seus cuidadores, para os seus pais, e elas tinham as atividades sendo realizadas. Os pais também continuam se reunindo dentro daquela metodologia que nós chamamos de GOLD, que é o Grupo Local de Oportunidades, Grupo de Oportunidades Locais para Desenvolvimento. Esse é também uma metodologia de empreendedorismo que ajuda as mães, os pais, os cuidadores a criarem meios de subsistência a partir da economia da própria região e através da economia ou da poupança comunitária, para que eles iniciem pequenos negócios e que possa fazer com que eles possam quebrar no médio e longo prazo o ciclo da pobreza. Nós continuamos também com a avicultura, com o projeto de avicultura, e também agora aumentamos o projeto Sustentabilidade do Lar, levando também hortas sustentáveis que estão sendo implantadas no quintal das famílias. Então, se você segue a ASCAD
no Instagram, você vai ver as fotos lá dos alimentos que estão sendo produzidos já pelas nossas famílias. Então, gente, tem muita coisa boa acontecendo. Uma das coisas que me encheu os meus olhos de alegria foi encontrar o primeiro grupo de jovens apadrinhados por esta igreja e que agora fazem parte de uma metodologia que nós chamamos de Rejudes, né? Seria a UMP da Igreja Presbiteriana, né? A União da Mocidade Presbiteriana, a gente chama de Rejudes, que é a Rede de Juventude para a Defesa dos Direitos Sociais. E esse grupo de jovens, entre 15 e 17 anos, que começaram conosco aqui, quando eles tinham apenas 9, 10, 11 anos, eles cresceram e agora eles estão sendo treinados, capacitados para monitorar na própria cidade, nas comunidades, 3 áreas importantes, que é a área de direitos humanos, a área de empreendedorismo e também direitos humanos, empreendedorismo e Jairton, espera aí, sei de cor, falei agora há pouco, direitos humanos, empreendedorismo e meio ambiente, é isso, meio ambiente, né? O cuidado com a terra, o cuidado com os mananciais de água, como fazer a melhor aproveitamento dos recursos naturais da região, do semiárido onde eles vivem, também na área do empreendedorismo, como aplicar as técnicas que eles estão aprendendo lá no Aflatun e também em direitos humanos, nos ajudar a monitorar qualquer quebra de defesa, qualquer quebra de direitos sociais de crianças, famílias, mulheres principalmente. Então é um grupinho muito interessante, que estão muito ativos dentro da comunidade. Ou seja, é o legado que nós estamos deixando para essa cidade. Nós estamos fazendo uma transformação social a partir das crianças. É por isso que esse trabalho ele leva de 10, 12, 16 anos, porque você não muda a realidade de um município, você não quebra o ciclo da pobreza em 1, 2 ou 3 anos. Ele precisa ser de longo prazo, com dedicação, para que a gente possa verdadeiramente fazer essa transformação e trazer à tona a beleza que essas comunidades têm, porque todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e cabe a nós sermos esses veículos motivadores de transformação dessa realidade. E é sobre isso que eu queria falar rapidamente com você nessa manhã. Queria dizer que esse texto que nós acabamos de ler, como você bem deve ter localizado, ele faz parte de um dos trechos bíblicos mais conhecidos, junto com o Salmo 23, talvez as bem-aventuranças que seguem, né, que antecedem esse trecho que nós lemos, deve ser das partes bíblicas, das porções bíblicas mais citadas e mais decoradas em toda a humanidade. Nós acabamos de ler esse trecho que ele faz parte desse sermão, chamado Sermão do Monte ou também Sermão da Montanha. E Jesus inicia esse sermão falando das bem-aventuranças, porque o que Jesus queria dizer, mostrar, é que tudo que vem no seu sermão, tudo que vem nesse tratado de comportamento humano nos padrões do reino de Deus, ele só podia acontecer se você experimentar as beatitudes, ou se você pudesse experimentar as bem-aventuranças do que ele estava dizendo ali na abertura. Porque as bem-aventuranças, ela trata do caráter do discípulo de Jesus Cristo, do caráter do discípulo cristão. Ser humilde, quebrantável ao ponto de derramar lágrimas, ser faminto de justiça, ser misericordioso, limpo de coração, ser um pacificador, bem como ser perseguido por causa da justiça e ser difamado por causa do nome de Jesus, são características esperadas e até anunciadas de que vão acontecer com você se você tiver realmente o seu coração
e a sua mente impactados pelos valores do reino de Deus e pelos princípios dos ensinos de Jesus. Mas, tendo dito isso, do que tem que estar por dentro do seu discípulo, que são as bem-aventuranças, Jesus, então, passa a falar do que tem que estar para fora da nossa vida. Se as bem-aventuranças, elas descrevem aquilo que é o caráter essencial de um discípulo, quando Jesus fala a respeito das duas metáforas, do sal e da luz, ele está falando a respeito da influência do cristão no mundo. As bem-aventuranças é aquilo que nós somos por dentro. O sal e a luz é aquilo que nós precisamos representar para fora. Enquanto, por mais incrível que pareça, Jesus não estava falando com um grupo de super-heróis, ele não estava falando com um grupo de teólogos, de catedráticos, de professores de teologia, ou mesmo de um concílio de pastores, quando ele falou sobre as bem-aventuranças e mesmo quando ele disse a respeito desse caráter, desse potencial transformador que os discípulos tinham que ter. Jesus estava falando ali para um grupo de camponeses palestinos, pessoas simples, pessoas limitadas, talvez, na sua preparação acadêmica, trabalhadores manuais, pescadores, camponeses. Era para este grupo que Jesus estava declarando: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus sabia que, independentemente das suas limitações pessoais, eles tinham esse potencial transformador de serem sal e luz. E é o mesmo que Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Nós somos, hoje, século 21, no Brasil, no mundo, no momento que estamos vivendo, no alcance que nossas influências puderem chegar, nós somos sal e luz. Jesus recorreu a essas duas metáforas justamente para definir essa natureza de influência. Porque o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer, quando ele estava falando isso, algumas verdades a respeito do mundo e a respeito da sua comunidade de discípulos, que é a igreja. Em primeiro, Jesus estava querendo dizer que o mundo é um lugar escuro. Ele precisa de luz. Ele não tem luz própria. Ele precisa de uma fonte de luz externa que possa iluminá-lo, porque ele próprio não gera luz, ele próprio não se ilumina. O mundo também manifesta uma constante tendência à deterioração. E a informação que está por trás da necessidade do sal na terra não é que o mundo, não é que a terra seja um lugar insípido e que os cristãos é que tornam e que dão sabor ao mundo. Não é isso. Mas o que está implícito aqui é essa tendência inerente que o mundo tem à piora, ao apodrecimento, à deterioração. Ele não pode impedir que se deteriore. Ele apenas quando o sal, que era essa substância de conservação, apenas quando o sal é ministrado no mundo, é que ele consegue deter, ele consegue impedir, ou pelo menos deter, esse processo de deterioração. A igreja, por outro lado, ela foi colocada no mundo com um duplo papel. Como sal, para interromper, para retardar o processo de corrupção social. E como luz, para desfazer as trevas, para fazer com que as trevas estejam indo embora. Sejamos sinceros. Nós fomos comissionados por Jesus para as boas obras, porque o mundo e a sociedade
precisam de nós. Por isso que Jesus nos envia para sermos portadores, desenvolvedores de boas obras, porque o mundo precisa da igreja. Se o Estado cumprisse o seu papel, se os fracos e os oprimidos não fossem marginalizados, se os seus direitos não fossem esquecidos, se as crianças não estivessem sob um risco constante, se os seres humanos se respeitassem e cuidassem adequadamente do meio ambiente, nós não precisaríamos disso, precisaríamos dessa missão de Jesus. Nós não precisaríamos sermos sal e luz, porque o mundo estaria em tal equilíbrio que seria chover no molhado. Mas a verdade é, o mundo não está em equilíbrio. O mundo, ele precisa de nós. E é nesta pressuposição que o sermão da montanha, que o sermão do monte, ele foi proferido, para nos convocarmos a sermos diferentes de forma prática. E essas metáforas usadas por Jesus, elas têm muito a nos ensinar sobre as nossas responsabilidades cristãs nesse mundo, sobre essa nossa missão de transformação na sociedade. Eu quero ressaltar apenas duas aqui, rapidamente, nesse final do nosso tempo juntos. Em primeiro lugar, nós temos a responsabilidade de fazer diferença como igreja, porque Deus não tem um plano B. Deus não tem um plano B. O seu plano é a comunidade de fé que se chama igreja. Nós, os discípulos de Jesus. Cada afirmação de Jesus, ela começa com o pronome enfático grego vós, vocês. E o que esse pronome está dizendo nesse texto é: vocês, tão somente vocês, são o sal da terra e a luz do mundo. Então, vocês simplesmente não podem falhar e não podem se omitir do que vocês foram chamados para fazer no mundo. Nos dois casos, Jesus primeiro ele faz uma afirmação: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aí então ele dá a condição da qual depende essa afirmação. O sal deve manter a sua qualidade para salgar e a luz precisa brilhar. A luz, ela se torna inútil se ela for escondida. E o sal para nada serve se ele perder a sua salinidade. E isso era comum naqueles dias. Jesus está falando de algo que qualquer família sabia porque acontecia em casa. Como o sal era recolhido no Mar Morto, aquelas pedras de sal que iam ficando depositadas com as águas do Mar Morto, que lambia as pedras nas suas margens, aquelas pedras brancas eram recolhidas, elas eram amassadas e elas eram vendidas. Só que junto com aquele sal vinha areia, vinha calcário, vinha substâncias que não era sal, mas parecia sal. Só que o que acontecia é que você estava com aquele saleiro em casa, e como esses materiais eles são mais pesados do que o sal, eles ficavam no fundo, e chegava num momento que a família ia usar o sal e o sal não estava mais salgando, porque era só areia, calcário, sujeira. E aí, qual que é a receita quando chega nesse ponto? Tem que ser jogado fora, ele tem que virar pavimento. E é isso que Jesus diz, que se o cristão ele não estiver salgando, se o cristão estiver no saleiro, ele pode estar aqui, ele pode estar no saleiro, ele pode estar com todo o ritual cristão, mas se ele não estiver salgando, Jesus diz, não serve para mim e não serve para o mundo. Para nada mais serve a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Eu quero que vocês saibam que existem transformações que os governos não fazem, que as ONGs como o Child Fund não faz. Só quem pode fazer é a igreja.
E eu quero dizer para vocês que você pode não saber disso, mas você está fazendo um impacto em Santa Luz que você não tem ideia. Há 2 anos atrás, eu estive numa reunião com o prefeito, e o prefeito me disse assim: pastor, você não tem ideia o que essas cartinhas que vêm de Brasília estão promovendo nas famílias aqui de Santa Luz. Ele não é cristão, tá, irmãos? Ele não é cristão, ele é um político, não é cristão, mas ele mesmo reconheceu. Quando uma família recebe uma cartinha dessa, eles entram por essa porta da prefeitura, eles me pegam aqui no corredor e vêm dizer: prefeito, deixa eu te mostrar o que a madrinha, o que o padrinho do meu filho escreveu para mim. E eles começam a ler para mim com lágrimas. Vocês, ele disse para mim, vocês estão restaurando a dignidade destas famílias. Porque saber que alguém lá em Brasília, que não os conhece pessoalmente, escreve dizendo para eles: estou orando por vocês, estou aqui pensando em vocês, contem conosco. Ele disse para mim: isso é restaurador, e eu, como prefeito, o poder público nunca vai conseguir substituir isso que vocês estão fazendo. Em segundo lugar, nós temos que considerar a nossa responsabilidade cristã como sendo dupla. Nós temos a função de salgar, que é para impedir o apodrecimento, mas nós temos também a função de trazer à luz aquilo que não está sendo visto. A luz, o trabalho que nós temos que fazer, ele é duplo. Não basta apenas fazer o bem. Fazer o bem é apenas metade do trabalho cristão. Nós precisamos também salgar e impedir que o mal avance. E é isso que nós estamos fazendo juntos lá em Santa Luz. Nós estamos, como eu disse, sobre essas crianças lá do Rejudes, os jovens que agora estão sendo reunidos e que estão sendo preparados para ser uma nova liderança na região, nós estamos fazendo com que aquelas crianças que antes não tinham uma opção, que não tinham ninguém por elas, que não tinham inspiração, estão se tornando líderes, estão aprendendo o valor que eles têm. Nós estamos jogando luz sobre a imagem e semelhança de Deus que está sobre elas e que não era vista. Mas também nós estamos naquela cidade para impedir o mal, para ser sal. Nós temos denunciado, impedido, reportado, fortalecido o Conselho Tutelar para impedir que abuso sexual infantil continue a acontecer no nível que acontecia anteriormente. Nós temos denunciado e impedido episódios de trabalhos análogos à escravidão e também o trabalho infantil, para priorizar a educação. Nós temos feito coisas juntos lá, irmãos, que tem feito com que o sal e a luz estejam presentes e reconhecidos, como foi essa descrição que eu fiz do que o prefeito me disse. Só que o sal e a luz, eles têm uma coisa em comum. Eles se doam enquanto eles servem. A semelhança do nosso Senhor Jesus, que se doou e se entregou por nós até o fim. Assim é o sal. Você, depois que ministra o sal sobre o alimento, se ele passou, ele passou. Você não tem como trazer de volta. Ele já foi doado, ele já foi entregue. Da mesma forma, uma vela. Quando uma vela se queima para iluminar, à medida que ela faz a sua missão, a sua vocação de iluminar, ela se doa, ela se entrega, ela se queima e ela se esvai, mas ela cumpre com a sua missão. O que eu quero convidar você é a permanecer nesse trabalho de sal e luz que você tem sido, que nós temos sido, que o Child Fund, a Ponte Social, a IPN tem sido em Santa Luz. Você que é padrinho, que é madrinha, saiba, a sua vida tem abençoado aquelas crianças. Você que ainda não é, eu queria convidar para que no dia de hoje, você entre para esse saleiro, que você se junte a estas velas que estão queimando e estão iluminando o sul do Piauí, de uma maneira
que nós vamos fazer, como o texto termina dizendo: resplandeça, pois, a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam a vossa luz e glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos mais uma vez conversar com o nosso Pai. Abaixa a sua cabeça. Fazemos parte desse exército de Deus. Se você quer fazer parte desse exército de Deus, fale com o Senhor, fala: Pai, eu quero fazer parte desse exército. Nós não fomos chamados para sermos crentes apenas aqui dentro da igreja, mas também lá fora. É lá que a gente vai ser luz. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor escolheu-nos para fazermos parte desse exército poderoso, para fazer diferença lá fora, para preservar essa sociedade. Obrigado, Senhor Deus, porque somos parceiros nessa obra grandiosa. Obrigado porque o Teu reino invadiu, ó Pai, esse planeta há mais de 2000 anos, e nós fazemos parte desse reino de Deus. Convoca-nos, Senhor Deus, convoca aqueles que estão desanimados, aqueles que não têm o ministério lá fora, ó Pai, não tem essa percepção de ser luz. Convoca-nos, Senhor Deus, dá-nos ânimos, dá-nos, Senhor Deus, intrepidez, dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor Deus, a mesma atitude que o Senhor Jesus Cristo teve, ó Pai. Não apenas sermos cristãos, só de nomes, nominais, mas de atitude, com uma palavra sábia, com a coragem. Dá-nos, Senhor, levanta o Teu povo, anima o Teu povo, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que possamos fazer essa diferença lá fora. Quero Te pedir, Senhor Deus, abençoa cada servo, cada serva do Senhor aqui, aqueles que se encontram desanimados, tristes, desorientados, que precisam de uma orientação. Esteja abençoando, Senhor Deus, os seus projetos, os seus trabalhos. Obrigado por tantos livramentos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. E quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando e consolando a irmã, ó Pai, Leila, José Cássio, a Simone Moraes, Senhor Deus, e toda a sua família, por esse momento de luto. Esteja consolando e trazendo paz a essa família tão querida, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por cada vida aqui presente, por aqueles que nos visitam, por aqueles que nos assistem lá fora. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, e receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba o nosso culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção com o nosso pastor. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão, a companhia, a unção e a inspiração do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.